Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui em mais um momento de fé. Eu venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, mensagem que está no livro sagrado, em Gênesis, capítulo 21, versículo 14, que diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre d'água, e o deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Amém, meus irmãos? Aqui Abraão mandou Agar embora para o deserto. Despediu ela, ela tinha que ir embora, ela tinha que sair dali. Mas o deserto de Agar, o lugar onde Deus se revela no erro. E eu vou explicar para você, porque a gente chegou agora em um dos pontos mais profundos e talvez menos explorados de toda essa história, né? De Abraão, de Agar, de Ismael. Porque o deserto de Agar não é somente um lugar físico, é um ambiente espiritual onde Deus trata aquilo que nasceu fora do processo dele. Porque Ismael não era promessa de Deus para a vida de Abraão. E olha como isso é forte demais. O deserto de Agar, o lugar onde Deus se revela mesmo no errado. Quando Agar foge da casa de Sara, ela entra no deserto. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Ela entra no deserto grávida de algo que Deus não prometeu. Deus não prometeu nada. Foi a ideia de Sara. Foi a aceitação de Abraão. Então o deserto de Agar não foi uma punição, foi um encontro. Isso quebra muita lógica. Porque a gente aprende que deserto é castigo. Quantas vezes nós não ouvimos aqui que deserto é castigo, mas e nesse caso? Foi o primeiro lugar onde Deus falou diretamente com ela, através de um anjo. Um dos nomes mais profundos de Deus nasce aqui. Agar chama Deus de El Roi, o Deus que me vê. Isso é impressionante, não é mesmo? Por quê? Ela não era escolhida da promessa. Ela não era parte do plano original de Deus. Ela estava carregando algo fora da aliança. E mesmo assim, ela se torna a primeira pessoa na Bíblia a dar um nome a Deus a partir de uma experiência pessoal que ela teve com o Senhor. Maravilhoso, não é? Deus, ele não inicia o erro, mas ele entra no deserto para redimir quem caiu nele. Isso muda completamente a forma de enxergar os seus próprios processos. O que o deserto realmente significa? O deserto de Agar representa lugar de exposição, sem distração, sem máscara, sem controle, um lugar de esgotamento, porque ela chega ao limite emocional e físico. É um lugar de revelação. Quando tudo falha, tudo acaba, Deus fala. E aqui está a chave mais profunda ainda. Agar só ouviu Deus claramente quando ela saiu do ambiente de conflito, quando ela perdeu o controle da situação, quando ela parou de tentar resolver tudo sozinha, porque ela não aguentava mais, ela colocou o menino no chão e se distanciou para que ele morresse. Ela tinha desistido, mas Deus não. Deus não desiste de ninguém. Somos nós que desistimos. Somos nós que abrimos mão daquilo que é nosso, daquilo que nós podemos ter se continuarmos persistindo, aleluia. Nunca devemos desistir de nada. Não importa quem nunca errou, nós erramos. A história ficou errada por culpa de Sara. Abraão aceitou e depois essa mulher foi sozinha para o deserto. A gente conhece a história de Ismael e talvez você esteja vivendo
um deserto parecido agora. Quem nunca passa por desertos, deu tudo errado, eu saí do caminho, eu estraguei a promessa, não era assim que Deus queria, mas essa história revela algo poderoso. Mesmo quando você entra em um caminho que Deus não mandou, Ele ainda sabe exatamente aonde vai te encontrar. Lá na frente, Ele sabe que vai te encontrar novamente. É detalhes que poucas pessoas percebem, né? Deus não manda Agar seguir em frente. Não, ele não fala, vai, continua que eu estou contigo. Ele diz, volta. Isso é forte, porque o deserto não era o destino final. Era o lugar de alinhamento, era o lugar de entendimento. O deserto não é onde a sua história termina. É onde a sua identidade é reposicionada. Eu falo com frequência aqui, nós temos uma identidade espiritual e nós não sabemos disso, muitos não sabem. E às vezes o tempo leva, sabe, essa identidade nossa. Aí o que acontece? Deus nos reposiciona e às vezes demora para acontecer. Eu mesmo espero por coisas há quase 8 anos. Quase 8 anos eu espero, mas ainda eu sinto que não estou posicionado aonde Deus quer, da forma como Deus quer. Por mais que eu esteja me aprimorando, por mais que eu esteja estudando, buscando a presença de Deus, orando, jejuando, ainda falta algo se conectar para que as coisas possam realmente fluir. E não é só na minha vida, é na vida de todo cristão. Agar, ela entra como fugitiva, ela vai embora ferida, ela está confusa e sai de lá do deserto como alguém que ouviu Deus, alguém que foi vista por Deus e alguém que carrega hoje direção. Agora ela carrega a direção, então tem uma verdade que confronta. Tem gente querendo sair do deserto muito rápido, mas ainda não entendeu os que Deus quer revelar lá dentro. Eu contei a minha situação, quase 8 anos, não saio de uma parte do deserto, mas eu não desisto, todos os dias eu estou aqui, além de buscar para mim, eu venho entregar para você essa semente, porque pode ser que você esteja passando por uma situação parecida. Então eu quero te deixar bem claro que o deserto que parecia consequência do seu erro pode se tornar o lugar mais claro, onde Deus realmente vai falar com você e vai se revelar a você. Fique atenta, não se perca nos detalhes. Amém? Vamos orar? Senhor, graças te damos, Pai, pelo dia, pelas nossas vidas, por esta oportunidade, Pai. Obrigado, meu Deus, por tanta dedicação, por tanto cuidado que o Senhor tem tido conosco, não só comigo, mas eu sei que tem pessoas que estão sendo tratadas pelo Senhor, cuidadas de uma forma tão carinhosa e amorosa, Senhor, e às vezes a pessoa não está percebendo devido ao conflito que ela está passando dentro da alma. Tende misericórdia daqueles que ainda não despertaram para entender, que ainda não conhecem a sua própria identidade espiritual, aqueles que não têm uma visão privilegiada ainda, mas que estão no deserto sendo tratados, fortalecidos, restaurados, recuperados e abençoados em nome de Jesus Cristo. Às vezes as coisas não estão acontecendo como esperamos. É por isso que nós temos que ter uma visão privilegiada, que é o nosso Deus trabalhando, e mostre isso, Pai. Dê um sinal, Pai, mostre que o Senhor está encaminhando essas vidas, inclusive a minha, Senhor, para uma parte celestial maravilhosa, no qual vamos usufruir futuramente da graça e da bondade e da misericórdia de Deus. Abençoe os lares, as famílias, os casamentos,
Leve cura e libertação nas casas onde existe opressão, doença, na vida de quem está passando por sérias dificuldades e não vê saída, naquele que está no deserto e não encontra sequer água para refrescar. Tende misericórdia do teu povo, tende misericórdia daquele que não te conhece. Traga a revelação, Senhor, para que possamos nos conhecer e conviver contigo. Eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém.